Gabriel nasceu no ano de 2005, nos Estados Unidos. Pearl, a mãe dele, não queria continuar com a gravidez, mas a pedido do tio, ela resolveu ter o menino. Logo que nasceu, Gabriel foi morar com o tio e o namorado. Até que em 2009, os avós decidiram que não era uma boa influência para o menino ter 2 pais gays. A partir de então, Gabriel foi morar com eles. Em 2012, Pearl buscou Gabriel para morar com ela novamente, para poder receber os benefícios sociais. Quando Gabriel voltou a morar com a mãe, mudou de escola, e foi dessa escola que partiu a primeira denúncia de abuso contra a mãe e o padrasto. Os abusos e a tortura duraram 8 meses, até que em maio de 2013, Gabriel foi assassinado. O promotor John Hatami foi quem representou Gabriel e foi o autor da ação contra Pearl, Isauro e os assistentes sociais. A pretensão do promotor era de que Isauro e Pearl fossem condenados por homicídio de primeiro grau, que é o mesmo que homicídio qualificado, podendo, nesse caso, haver pena de morte. Os assistentes sociais foram acusados de abuso infantil e falsificação de documentos. A defesa de Isauro Aguirre pedia que o réu fosse julgado por homicídio de segundo grau, onde não há intenção de matar, alegando que a morte não havia sido premeditada, gerando assim uma pretensão resistida. Os assistentes sociais que passaram pelo caso de Gabriel foram acusados de abuso infantil e, como argumento, o promotor público alegou que a morte de Gabriel era sim previsível e, por isso, eles teriam que ter tomado medidas adequadas em relação ao menor. Entretanto, a acusação não foi para julgamento, ou seja, eles nem chegaram a enfrentar o júri. 3 juízes decidiram indeferir o caso e 2 afirmaram que não havia causa provável ligada ao abuso infantil. Aguirre foi condenado à pena de morte por homicídio de primeiro grau qualificado. Lá nos Estados Unidos é conhecido como First Degree Murder ou, em alguns casos, como de Aguirre, Capital Murder, que a pena pode ser de morte em alguns estados. E também foi condenado à tortura deliberada no ano de 2018. A mãe do garoto se declarou culpada para não receber pena de morte, então recebeu como sentença prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Como forma de conclusão, gostaríamos de reforçar que nos Estados Unidos é usado o Common Law, ou direito inglês, que não é semelhante ao que temos aqui no Brasil, o Civil Law, ou direito romano. E por isso, tanto o processo quanto o julgamento ocorreram de formas diferentes que ocorreriam aqui no Brasil, como, por exemplo, a sentença incluindo pena de morte ou prisão perpétua aos réus.